Bom, pessoal, então chegamos à última parte deste nosso assunto. Nós vamos discutir limites ou desvios da lei de Lambert-Wilson. Bom, nós vimos anteriormente que foi encontrada uma equação matemática que consegue relacionar absorvância e concentração, e que existe uma relação linear entre essas duas variáveis. Bom, mas até que ponto que essa equação funciona, tá? Então é isso que a gente vai ver, que seriam os erros, né? Relacionados aos erros. Então, nessa parte que a gente vai ver que tem algumas condições que essa equação, essa relação de linearidade entre essas duas variáveis, absorvância e concentração, que elas deixam de existir. Tá? Então, é esse limite que a gente quer encontrar. Então, nós teremos, com relação aos desvios, teremos três tipos de desvios, que são os desvios reais, desvios químicos e desvios instrumentais. Os desvios reais estão relacionados à concentração da solução. A concentração da solução ela deve ser abaixo de 0,0 mol por litro, menos 1. Tá? Então, a concentração não pode ultrapassar este valor. Não só apenas do analito, mas de outras espécies também presentes na solução. Isso porque se a concentração estiver acima deste valor, poderá ocorrer interações eletrostáticas entre as espécies em solução. Isso vai afetar a absorvância. Então, isso terá efeito sobre a absorvância. Então, desvios reais está relacionado à concentração. Então, não deve ultrapassar o valor de 0,0 mol por litro menos 1. Outro desvio que teremos é o desvio químico. Tá? Esse desvio ocorre quando o seu analito ele sofre alguma reação com o solvente. Pode ser reação de associação, dissociação. Uma vez que o seu analito vai reagir com o seu solvente, então o produto formado apresentará uma outra forma de absorção, ou talvez nem apresente absorção, ou se apresentar absorção, vai apresentar em outro comprimento de onda. Tá? Esse tipo de desvio ele é mais difícil de ser detectado. Tá? Não é tão simples assim. Um exemplo que podemos dar é com relação ao ácido fraco. Por exemplo, se a gente tem um ácido fraco que ele pode ser utilizado como indicador, neste caso, ou seja, se a gente tem um ácido em que a forma molecular apresenta uma cor A e na forma iônica apresenta uma cor B, então a gente pode utilizar qualquer uma dessas cores para quantificar o ácido. Então a gente pode fazer uma leitura da absorvância da cor A para medir a concentração do ácido, ou uma leitura da cor B também para medir a concentração do ácido. Só que o problema é que a gente vai ter esse equilíbrio, tá, entre essas espécies. Conforme eu aumente a concentração de um ou de outro na solução, esse equilíbrio vai mudar e não vai ter mais uma relação de linearidade entre concentração e absorvância. Tá? Então aqui a gente vai ter erro, vai ter um pequeno erro. Então, por exemplo, se a gente vamos pegar na forma molecular, tá? Vamos pegar a cor A, por exemplo. Absorve em 570 nanômetros. Então, a gente vai selecionar este comprimento de onda para ler a absorvância. É claro, a gente vai ter feito a leitura do branco primeiro, depois a gente vai ter a nossa de calibração e por último a gente vai ler a amostra. Então, a gente vai selecionar este comprimento de onda. A gente seleciona este comprimento de onda para ler a cor A. Então, o que ocorre? Para baixa concentração, há maior ionização do ácido. Então, se
Quando a gente tem baixa concentração, a gente vai ter a maior ionização deste ácido. Logo, a menor quantidade dele na forma molecular. Assim, haverá um desvio negativo. Bom, vamos pegar como exemplo, por exemplo, a gente vai quantificar o ácido a partir da sua forma ionizada, ou seja, nós vamos ver a cor B. Então, essa cor B absorve o comprimento de onda de 430 nanômetros. Então, a fração ionizada, tá, varia de forma não linear com o aumento da concentração total. Tá? Então, se a gente mexer nessa concentração aqui, então a ionização também será afetada. Para baixa concentração total, ou seja, para baixa concentração, a maior ionização do indicador, formando mais IN-, tá? Logo produz um erro, desvio positivo. Bom, o outro desvio que a gente pode ter, que seria, no caso, que é o desvio instrumental. Então, os dois primeiros desvios está relacionado à solução. Tá? Então, pode-se dizer que são... A gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar em nossa solução. A analítica está em solução. Então, os dois primeiros desvios devem-se à solução. E a gente tem um desvio instrumental. Aí já está relacionado ao próprio equipamento. Então, o próprio equipamento pode ser limitante nessa análise. Tá? Então, o primeiro desvio instrumental é a radiação policromática. O que seria radiação policromática? As fontes de radiação que a gente utiliza, elas são policromáticas, ou seja, elas emitem vários comprimentos de onda. O monocromador vai selecionar um comprimento de onda bastante estreito, mas não um comprimento de onda monocromático. Tá? Então, a abertura de fenda não seleciona um comprimento de onda monocromático. Só que a lei de Lambert-Beer, ela é feita para radiação monocromática. Sendo assim, a gente já vai ter um erro aí. Tá? Por quê? Porque o epsilon, para cada comprimento de onda, a gente vai ter um epsilon. Tá? Então, na equação, a gente só pode utilizar um valor de epsilon. Mas como a abertura de fenda vai selecionar um comprimento de onda estreito, não monocromático, então, na verdade, a gente vai ter, como se tivesse mais de um epsilon. Tá? A gente vai ter vários outros comprimentos de onda aí. Na verdade, a gente utiliza só um epsilon, mas fosse como se estivesse presente mais de um. Porque a gente não tem um só comprimento de onda. Tá? Então, continuando aí, o valor de epsilon é aproximadamente constante em uma banda de comprimento de onda. Então, por isso que a gente seleciona, a gente pega o máximo de absorção, porque no máximo de absorção, esse epsilon é aproximadamente constante. Esse é uma outra parte que eu vou ter que explicar também no quadro. Tá? Falando por aqui, vai ficar um pouco confuso. O outro erro instrumental é com relação à radiação espúria ou espalhada. A gente já viu com relação a este tipo de radiação, eu já discuti com vocês, tá? Que parte dessa radiação ela é perdida dentro do próprio equipamento devido a espalhamento, né? Refração, enfim, reflexão, aliás. Né? Então, parte dessa radiação ela é perdida. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter equipamentos considerados ruins, a absorvância máxima admitida é de 1. Tá? Então, se a gente estiver fazendo a nossa medida, se a gente estiver obtendo o nosso espectro e a absorvância ultrapassar 1, se o equipamento for ruim, a gente não pode continuar esta medida. A gente tem que diluir a solução para que a absorvância fique abaixo de 1. Se o equipamento for bom, então ele aceita a absorvância máxima de 2. Tá? Mas também é o máximo. Se estourar o 2, a gente tem que diluir também para que fique abaixo de 1. Um outro erro instrumental, este nem ocorre na prática, a gente vai ver, porque são células desiguais. Esse tipo de erro ocorre quando a gente
utiliza uma célula para fazer a leitura do branco e utiliza uma segunda célula para fazer a leitura da amostra. Então, se a gente fizer dessa forma, vai ter este erro de células desiguais. Mas na prática a gente utiliza sempre a mesma célula, ou seja, a gente utiliza uma única célula, tanto para fazer a análise do branco quanto da amostra. E por que ocorre esse caso a gente utiliza duas células? Porque o caminho óptico dessas duas células não serão exatamente iguais. Mesmo que o fabricante tente fazê-las exatamente iguais, qualquer mudança ali, qualquer diferença mínima que existir vai causar um erro. Porque 1 milímetro, vamos dizer, pode ter muitas moléculas que absorvem neste pequeno espaço aí. Tá? Então, é por isso que surge este erro. Bom, para encerrar esse assunto, vamos falar rapidamente sobre titulações fotométricas e espectro fotométricos. Com relação ao nome, fotométricas. Fotométricas é quando a gente utiliza um fotômetro. Então, o fotômetro é utilizado na região do visível, então, ou seja, para espécies coloridas. Espectro fotométricas, quando a gente utiliza um espectro fotômetro, aí pega toda a região do UV visível, tá? Então ele é mais completo, ele é mais amplo. Aí na prática é praticamente a mesma coisa. Titulações fotométricas e espectro fotométricas nada mais são do que titulações instrumentais, ou seja, a gente vai pegar uma variável física e vai ler esta variável para detectar o ponto final da titulação. A titulação sempre vai ter uma reação química por trás, que vai ser a base dela, tá? Sendo que essa reação pode ser uma reação de ácido-base, precipitação, complexação ou oxidação-redução. Então, novamente, titulações instrumentais são apenas para detectar o ponto final. Tá? Então, neste caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ler a absorbância. Então, a nossa variável física, a gente lê a absorbância. Então, a gente vai adicionar a nossa solução padrão, padronizada, a solução do problema, e a cada adição, a gente vai lendo a absorbância. Assim como a gente faz para titulação potenciométrica. A gente vai adicionando a nossa solução e a gente vai lendo o pH. Para que a gente esteja possível utilizar este método, um dos participantes da reação precisa apresentar absorção. Por exemplo, eu tenho A mais B. Então, ou o composto A precisa apresentar absorção, ou o composto B precisa apresentar absorção, ou se nenhum dos dois apresentar absorção, o produto precisa apresentar absorção. Ou seja, um desses três componentes tem que apresentar a absorção. Então, essa é a condição. Pode ter o uso de indicadores químicos. Neste caso aqui parece contraditório o uso de indicadores químicos. Por quê? Porque o indicador químico ele é utilizado para visualizar o ponto final. Se estamos utilizando um método instrumental, que é para visualizar o ponto final, então por que a gente vai ter o uso de indicador químico? Mas mesmo assim ainda pode se utilizar também indicador químico. Tá? Bom, então esse aqui eu vou ter que fazer no quadro também. Esse aqui vai ter que mostrar como que se obtém essa curva, aliás, não como se obtém exatamente qual que é o formato dela. Tá? Então a gente vai ter que vai ter jeito, vou ter que fazer desenho no quadro, tá? Então vou deixar essa parte, né, a gente vê no quadro, né? Então aqui eu já falei fotômetro, espectrofotômetro, isso, né? Então a gente pode pular. Aí a vantagem deste método como o ponto final ele é obtido a partir de duas retas, né? A gente vai ter a intersecção entre a extrapolação dessas duas retas
Então, a gente não precisa que no ponto final tenha uma mudança abrupta na sua variável física. Tipo uma titulação potenciométrica. Titulação potenciométrica, o ponto final é observado quando a gente tem uma mudança abrupta nos valores de pH. Geralmente é um formato em S, então a gente vai ter um salto bastante acentuado. Neste caso aqui, não precisa ter essa mudança tão abrupta assim. Então a gente pode trabalhar com soluções diluídas, que a gente vai conseguir enxergar perfeitamente o ponto final. E, para encerrar com relação às aplicações, titulações. Então, os 4 tipos que eu já havia destacado, ácido básico, precipitação, complexação, oxidação e redução. Só no caso da titulação de precipitação, ela recebe um outro nome, que é turbidimetria. Turbidimetria forma-se o precipitado em suspensão, que causa o espalhamento da luz com seu decréscimo. Ou seja, à medida que vai formando o precipitado na solução, a luz que é transmitida, ou seja, a luz que passa pela cubeta, ela vai caindo, porque vai tendo mais precipitado, então ela vai se diminuindo. Quando chega no ponto final, não há mais formação de precipitado e a luz que deixa a solução torna-se constante. Então, vai ter um decréscimo da absorbância, então, após o ponto final, essa absorbância mantém-se constante. Então, aí se identifica o ponto final. Bom, então, seria isso com relação a este tema aí, espectrofotometria de absorção molecular no ultravioleta evisível. Creio que as demais aulas serão presenciais. Então é isso. Até mais e obrigado.